Dou-vos as boas-vindas. Vou passar a palavra ao professor Dr. Cancelo Abreu, que nos vai falar sobre o impacto do encabeçamento da carga instantânea na utilização das pastagens por bovinos, e sem mais demora vou passar a palavra. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite da Plurivet para estar aqui mais uma vez neste colóquio, e também à Acre, que me indicou e que colabora mais tarde com a prova de carne que vamos ter a seguir. Vou tentar enunciar alguns conceitos e algumas maneiras que nós podemos tirar melhor partido das nossas pastagens na produção extensiva de carne, que nós queremos cada vez mais dinâmica e cada vez mais eficiente. Neste caso, quando estou a falar em eficiência, podemos olhar para esta eficiência de dois modos. Do modo do produtor que quer ganhar mais dinheiro, portanto, tornar a sua exploração mais eficiente de maneira a ter um rendimento económico mais elevado, mas também, e hoje cada vez mais, é importante falarmos na eficiência ecológica, se podemos dizer assim. Sabemos que os animais têm um impacto, e principalmente os ruminantes têm algum impacto no ambiente, e nós devemos fazer alguma coisa para que esse impacto diminua. O extensivo, e há pouco falou-se, felizmente, parece que o Governo deixou cair o corte de 50% das vacas. Felizmente souberam ouvir as associações de produtores, souberam ouvir alguns técnicos, sei que falaram com alguns técnicos, nomeadamente comigo, e que permitiu criar uma ideia completamente diferente do impacto que os bovinos tinham no ambiente, nomeadamente o extensivo. Por exemplo, nas contas que nós temos da Universidade de Évora, em extensivo, em pastoreio, a pastagem é mais captadora de CO2 do que o CO2 que as vacas, os bovinos, libertam pela utilização dessa pastagem. Portanto, que era uma noção que, infelizmente, a nível superior, não tinham. Portanto, podemos falar também, de um lado, o tal rendimento económico, mas também aqui a eficiência biológica do sistema, tentando diminuir os impactos que essa produção poderá ter na produção animal. Ora bem, normalmente, quando falamos em bovinos em extensivo, podemos ter várias designações. O encabeçamento, já vamos ver, a capacidade de carga, a pressão de pastoreio. São três conceitos muito importantes na gestão, que nós podemos ter na gestão da pastagem. O encabeçamento, toda a cabeça normal, ou podemos também fazer só pura e simplesmente em cabeças adultas, vacas, por unidade diária. A capacidade de carga, em que nós tentamos determinar o número de animais em função da pastagem, da disponibilidade de pastagem, da quantidade de pastagem que temos, mas não só da quantidade, mas da qualidade dessa pastagem, quer em termos de fornecimento, a capacidade que essa pastagem tem de fornecer energia, ou a capacidade que essa pastagem tem de fornecer proteína. São fundamentalmente os dois parâmetros, já que os minerais podemos fornecer já quando há alguma necessidade de uma forma diferente. Portanto, esta capacidade de carga nós tentarmos ajustar o número de animais àquilo que a pastagem, ao que temos ali disponível naquele momento, naquela área. Depois uma terceira realidade, que é a pressão do pastoreio, que os animais, o número de animais que temos numa determinada área, com uma determinada disponibilidade. E, portanto, estas entidades, estas três designações não são exatamente iguais, e por vezes é difícil nós ajustarmos para uma utilização da pastagem, ajustarmos estes três parâmetros. No encabeçamento, muitas vezes
os agricultores baseiam o encabeçamento da sua exploração naquilo que conhecem, no histórico da exploração, sabem qual é, por assim dizer, a produtividade média da exploração, quantas vacas é que conseguem alimentar nessa exploração, seja quer utilizando pastagens, quer ter algumas áreas para a produção de forragens que vão complementar as pastagens, como todos nós sabemos que temos que suplementar em algumas épocas do ano, e portanto, no fundo, os agricultores ajustam o seu encabeçamento no conhecimento que têm da sua propriedade. É uma entidade pouco flexível. Todos sabemos que não é fácil e os agricultores não andam, os produtores não andam a vender vacas porque o ano é pior, a vender 20 ou 30 vacas para no ano seguinte irem comprar 20 ou 30 vacas, ou 40 se o ano é muito bom. Portanto, é um dado que é muito pouco flexível. É muito utilizado pelas diretivas, portanto, o encabeçamento também que os agricultores muitas vezes fazem é condicionado pelas ajudas comunitárias que estabelecem determinados encabeçamentos em algumas situações. É evidente que o encabeçamento afeta o rendimento. Quer dizer, se temos um encabeçamento desajustado, às vezes muito por cima, até o rendimento, até podemos pensar que estamos a ter mais rendimento e estamos a prejudicar o rendimento. Por outro lado, se temos encabeçamentos demasiadamente baixos, não estamos a tirar partido das disponibilidades de pastagem que temos e, portanto, nitidamente o encabeçamento vai afetar o rendimento da exploração. E afeta a sustentabilidade. Aqui já num ponto de vista mais ecológico, mais de longo prazo e que alguns agricultores esquecem. Portanto, nós quando temos uma exploração queremos que ela seja sustentável a longo prazo. Não me interessa estar a castigar as pastagens 2 ou 3 anos, sabendo que daí, depois desses 2 ou 3 anos, eu vou ter uma quebra grande da pastagem, portanto não é sustentável a longo prazo. E o encabeçamento é uma medida pouco precisa. Muitas vezes falamos em encabeçamento em número de vacas numa exploração, esquecemos que algumas áreas da exploração se calhar não contribuem para a alimentação desses animais e, portanto, é uma medida relativamente pouco precisa e, por exemplo, eu para fazer as minhas contas de arraçoamentos, de equilíbrios nutricionais e etc., não posso chegar a uma idade. Qual é o vosso encabeçamento? Eu tenho que saber o número real de animais que andaram numa determinada área para saber se elas estavam bem alimentadas ou se estavam mal alimentadas. A capacidade de carga, como eu disse, é variável ao longo do ano, portanto vai depender da disponibilidade de pastagem, depende da quantidade e da qualidade dessa pastagem. Claro que depende também do tipo do animal, é completamente diferente eu ter numa pastagem uma vaca que pesa 400 kg ou ter uma vaca que pesa 650 kg. Portanto, a carga animal aqui eu devo-a transferir ou expressá-la em termos de quilos de peso vivo. Muitas vezes é a maneira mais correta de determinarmos uma carga animal será em quilos de peso vivo e não tanto em cabeças de animais, porque pode haver uma grande variação e, por exemplo, no ensaio que nós temos, no Bove Mais, tenho andado a pesar várias vacadas e o peso das vacadas, mesmo sendo da mesma raça, às vezes o peso médio tem umas diferenças significativas e isso também implica nesta capacidade de carga, naquilo que eu preciso, no fundo, aquilo que eu preciso de alimentar. Eu preciso de alimentar quilos de peso vivo e muitas vezes, e não propriamente cabeças de animal. E muitas vezes esta capacidade de carga refere-se a um determinado período de tempo. Portanto, é aqui que está, nós temos aqui uma pastagem, aqui é um exemplo, a capacidade de carga aqui neste momento são iguais, ou seja, ter um animal em 25 dias nesta área ou ter 25 animais num dia representa, em termos de output, de tirar nutrientes da pastagem, é a mesma coisa.
Agora, não é em termos de utilização da pastagem, não é em termos de comportamento da pastagem. É evidente que estes 25 animais, num dia, têm um efeito de pisoteio, um efeito de destruição da pastagem muito superior a este. Portanto, a taxa de pastagem utilizável que eu tenho neste é muito superior ao que eu tenho nesta situação. Portanto, temos que escolher e temos que saber o que é que vamos fazer da nossa pastagem. A pressão do pastoreio, portanto, o impacto do animal, e depois tanto mais num país como o nosso, que temos tantas variações e variações tão grandes na produtividade da pastagem, do crescimento da pastagem. Ou seja, o que é que este gráfico nos quer dizer? Se eu tenho um encabeçamento, e pronto, como vimos, é difícil, não estou sempre a vender vacas e a comprar vacas e ao longo do ano, numa exploração, há a tendência, posso ter as vacas que vão ser refogadas, mas normalmente entram novilhas. Portanto, tenho um encabeçamento relativamente fixo, mas a produção de biomassa, que está aqui a verde, é muito variável. Portanto, na primavera sabemos que todos que temos uma produção varia de primavera para primavera e temos duas primaveras tão diferentes como a foi do ano passado, com grande produção de forragem, a deste ano que com cerca de metade ou menos de metade, os meus números atiram para menos de metade da produção de biomassa do que foi a primavera do ano passado, mas de qualquer maneira é sempre um período de grande produção de biomassa. No verão que não há produção, toda a pastagem está seca, no outono conforme vêm as chuvas mais cedo ou mais tarde, com alguma produção, e no inverno também com crescimentos muito limitados. Portanto, sempre crescimentos que andam à volta dos 5, 10 quilos de matéria seca por hectare dia, enquanto aqui podemos ter crescimentos de 80 quilos de matéria seca por hectare dia. Portanto, uma curva de produção de erva muito diferente, muito variável ao longo do ano, mas temos um encabeçamento, certo? E o que é que acontece então à pressão de pastoreio? O que nós vamos ter é, na primavera temos uma pressão de pastoreio muito baixa, porque temos uma grande disponibilidade para o mesmo número de animais, e sobra-nos pastagem em grande quantidade, e pastagem que tem uma qualidade bastante elevada, mas que nós não, é impossível, todos sabemos, utilizar toda esta pastagem na altura ideal, quando ela tem melhor qualidade e ela vai sobrar para o verão. Depois no verão e outono temos uma pressão do pastoreio muito elevada em relação à pastagem disponível, e portanto temos aqui um gap, temos aqui uma deficiência grande de pastagem, de alimentação, que vamos ter que suplementar, e portanto é sempre o período maior de suplementação, muitas vezes até mais do que no verão, porque temos ainda alguns resíduos da pastagem da primavera. No inverno, no outono, inverno, temos sempre um gap grande de disponibilidade de pastagem que nos vai limitar a produção dos animais. E não é fácil lidar com esta realidade. Como é que vamos utilizar melhor a pastagem? Porque lá está, o encabeçamento é um elemento bastante fixo. Ora bem, nós podemos ter várias situações. Sabemos que a pastagem é um ecossistema bastante complexo, em que nós temos os animais, temos a própria pastagem, temos as interações entre os animais e a pastagem, mas nunca nos podemos esquecer que também temos interações com o solo, que são muito importantes na produtividade dos nossos animais. Se nós tivermos uma pressão de pastoreio, agora estou a falar fundamentalmente na pressão de pastoreio, se tivermos um sobrepastoreio, se tivermos uma pressão de pastoreio muito elevada, o que nós vamos ter é, podemos ter uma redução da produção de forragem. Porquê? Porque a pastagem está a ser
a ser comida sempre, vamos eliminar as reservas que a planta tem na sua base e a sua capacidade de rebentamento e de recrescimento é altamente prejudicada. E, portanto, nesse caso vamos ter uma menor produção de forragem, uma menor captação de energia solar, é claro, um menor vigor dessas plantas e também um menor crescimento, claro, se a planta também não cresce, as raízes também não crescem. E isto reflete-se também por uma menor cobertura do solo, há mais plantas a morrerem e não há tantas plantas a cobrir o solo, uma redução da infiltração, sobretudo da infiltração da água, menos umidade do solo e, portanto, também o solo. Portanto, ao atuarmos sobre a pastagem, também vamos atuar sobre o solo e o próprio solo vai contribuir para uma redução da produção de pastagem disponível para os animais. Vamos ter como consequência uma menor biodiversidade e às vezes começam a aparecer também algumas plantas daquelas que são mais resistentes a este sobrepastoreio, como os cardos, por exemplo. Vamos ter uma menor biodiversidade, portanto, para os nossos animais esta menor biodiversidade também se vai refletir num valor nutritivo mais baixo, portanto, menos energia, menos proteína por quilo de matéria seca de pastagem disponível, e vamos ter uma maior erosão dos solos. Também vamos ter um sobrepastoreio, também não está aqui, mas eu não pus todas as relações que existem, mas poderemos também ter uma maior compactação dos solos, com uma camada muito fina de solo que se vai destruindo na superfície, e, portanto, a erosão depois pode ser muito agravada pelo sobrepastoreio. No caso de subpastoreio, uma pressão demasiadamente baixa, pressão de pastoreio demasiadamente baixa, também não é de maneira nenhuma vantajoso. Vamos ter um aumento das plantas não consumidas, não pastoreadas, normalmente aquelas que são de pior qualidade. Vamos ter um aumento de plantas, sobretudo arbustivas. Vamos ter mais plantas secas do ano anterior e, por exemplo, este ano, reparei, como a primavera do ano passado foi muito boa, houve algumas pastagens, ou que houve uma grande produção de pastagem que depois no verão não foi consumida. Hoje o rebentamento das pastagens no outono foi muito pior. Eu reparei naquelas que estavam menos consumidas, o rebentamento da pastagem e o crescimento da pastagem do outono foi pior naquelas quando havia maiores resíduos do ano anterior. Vamos ter mais plantas altas e nós sabemos que os nossos bovinos gostam de alguma altura da pastagem. Eu, por acaso, poderia ter metido aqui alguma fotografia, mas tenho umas fotografias muito típicas, onde temos este ano alguns em pastagens altas, em que os animais praticamente não tocam nas plantas mais altas, comem as folhas que estão laterais e não consomem as plantas mais altas, e é prejudicial para a utilização da pastagem. Desculpem. Vamos ter mais arbustos e matos, e depois vamos ter menor matéria orgânica no solo, menor retenção de água por termos menor matéria orgânica no solo. Eu pus aqui o exemplo, mas, portanto, o que nós temos visto em muitos terrenos do Alentejo é que, neste caso de subpastoreio, vamos ter um efeito maior da toxicidade do alumínio sobre as plantas. Também posso falar na toxicidade do molibdênio e, portanto, temos que fazer correções para eliminar esta toxicidade do alumínio e do molibdênio quando sobretudo, ela manifesta-se nas situações de subpastoreio. Também resulta numa menor biodiversidade, porque vão dominar as arbustivas, as plantas mais altas, que vão ensombrar as plantas de melhor qualidade, nomeadamente as leguminosas. Em subpastoreio, as leguminosas tendem a desaparecer da pastagem e, portanto, diminuir o seu valor nutritivo, e o maior aumenta os riscos de incêndios, que é uma realidade que nós temos que
tentar contrariar o máximo possível. Como é que nós decidimos? Como é que o agricultor, quais são as nossas decisões que podem afetar o maneio, ou como é que vamos fazer o maneio, com que base é que nós vamos decidir se vamos fertilizar? Eu peço desculpa pelo slide estar em inglês, mas tive dificuldades, foi um slide que estava feito, tive dificuldades porque às vezes é difícil de traduzir à última hora e depois não consegui traduzir, mas penso que todos conseguem seguir com facilidade para fazer o maneio da minha pastagem. O que é que eu vou... Quando é que eu vou fertilizar? Que nível que vou fertilizar? Vou fertilizar com quê? Vou ressemear? Quando é que se justifica eu ressemear? Vou suplementar? Quando é que vou suplementar? Com que é que vou suplementar? Onde é que eu vou pôr os meus pontos de abeberamento do meu gado? Para que isto também tenha importância no maneio das minhas pastagens. Onde é que eu vou pôr? Em que cercas é que eu vou pôr o animal? Que rotações é que eu vou pôr que vou fazer aos animais? Portanto, estas são as grandes interrogações que o agricultor se põe e que tem que tomar decisões, às vezes umas mais diárias, outras mais definitivas e que têm repercussão a longo prazo. Para eu tomar estas decisões, eu tenho aqui decidir, também pôr alguns parâmetros. Quanto é que eu quero ter de ganho de peso vivo nos meus fitelos? Qual o comportamento alimentar que eu quero permitir aos meus animais? O movimento, a desfoliação que vou permitir, portanto são tudo parâmetros variáveis que eu vou ter que considerar nas minhas tomadas de decisão. E claro que tenho que tomar fundamentalmente a partir da pastagem, dos solos que eu tenho, se são solos, se têm muita inclinação, se têm pouca inclinação, qual a flora que eu tenho nas minhas pastagens, a diversidade, se tenho muita diversidade, se tenho pouca diversidade, se é uma pastagem sob coberto, se não é sob coberto, porque tudo isto vai influenciar a vegetação, a cobertura vegetal da minha cerca, aqui eu pus o paddock da minha cerca, da minha área que vai ser pastoreada. Por outro lado, quando eu escolho os meus animais, a espécie, para já, se são bovinos, se são ovinos, se são caprinos, neste caso, fundamentalmente, mas também a raça que eu vou escolher. Não é indiferente eu ter uma raça que tenha vacas com 700 kg, ou uma raça que tenha vacas de 600 kg, ou uma raça que seja um peso médio de 500 kg. Isto vai me influenciar, evidentemente, o encabeçamento e a utilização que fazem da pastagem. O número de animais que vou pôr, que tem o encabeçamento, no fundo, os movimentos que eu vou fazer. Se eu estou disposto a mudar com frequência os animais de pastagens, ou se a minha filosofia é mexer o menos possível nos animais. Portanto, há filosofias diferentes, há vantagens numa situação, há vantagens de outra. Se eu tenho competição de fauna selvagem, portanto, isto aqui em algumas zonas não se põe tanto, mas há zonas em que haja veados ou, infelizmente, já não temos tanto isso, porque os coelhos estão praticamente a desaparecer, mas ainda me lembro na Mitra, na herdade da Mitra, onde estou, na Universidade de Évora, havia zonas que os coelhos comiam mais pastagem do que as próprias vacas. Portanto, a carga era de tal maneira grande que faziam mesmo, é o que se chama fazer estragos na pastagem. E, portanto, isto aqui vai definir, estes parâmetros vão definir um encabeçamento da parcela, da pastagem, portanto, a tal pressão, a pressão de pastoreio, que, na nossa opinião, é o melhor indicador da utilização da pastagem. E, portanto, com esta pressão de pastoreio, portanto, vir outra vez para as decisões, as tomadas de decisão sobre aquilo que eu devo fazer para, no fundo, o que eu quero aumentar é o máximo possível esta pressão de pastoreio, dentro do razoável. Qual a decisão? Se eu tenho um encabeçamento
Vou investir na pastagem? Com a tal fertilização, com a tal ressementeira, vou fazer pastagens anuais todos os anos, pastagens novas, portanto, uma série de questões que podemos pôr. Investir na produtividade animal individual. O que é que eu quero? Eu quero, neste caso de vacas de carne, o que é que eu quero? Qual é o meu objetivo? É desmamar vitelos que pesem o máximo possível, ou desmamar mais quilos por hectare com maior número de vitelos, mas que pesem menos. Portanto, isto é uma estratégia que o produtor tem que escolher. Portanto, eu posso desmamar os mesmos quilos de hectare de duas formas, com mais vitelos ou com menos vitelos. E, portanto, ou invisto na produtividade por animal, desmamar o máximo de quilos por vaca, ou na produtividade por área, ou seja, o máximo de quilos por hectare. Este gráfico é muito conhecido. Da produção animal individual ou por hectare. Aqui temos a cheio o output por unidade diária, e à medida que vamos aumentando o encabeçamento dos animais, o que nós vamos aumentando é a produtividade por hectare, por assim dizer. Até um certo ponto, até nós atingirmos o máximo de capacidade da pastagem. A partir deste ponto, o que é que vamos ter? Mesmo que aumentemos o encabeçamento, por hectare, os animais vão produzir menos porque não têm pastagem suficiente. Por outro lado, a produção por animal em encabeçamentos mais baixos, normalmente a produtividade por animal é mais elevada. As vacas têm menos competitividade para o alimento, têm mais alimento disponível, podem selecionar mais, podem produzir mais leite, o seu vitelo pode, e os próprios vitelos, quando começam a ingerir pastagem, têm mais pastagem à disponibilidade e, portanto, podem pesar mais ao desmame. À medida que vamos aumentando o encabeçamento, nós vamos diminuindo esta produtividade por animal. Qual é o ótimo? Aqui o estabelecido é, mais ou menos, o ótimo será o ponto onde estas duas curvas se cruzam. Por definição, o ótimo é o cruzamento destas duas curvas. É onde obtemos o maior rendimento. Reparem, nenhum deles é o máximo de rendimento por hectare, quer do encabeçamento, quer por animal. Mas neste ponto, normalmente é definido como o ponto de máximo rendimento. Claro que há uma zona, é muito difícil estabelecer um ponto exato e, portanto, o que nós procuramos é trabalhar, ou devemos procurar trabalhar dentro desta zona designada por zona ótima. Aqui temos uma situação de subpastoreio, é antieconómico, e aqui temos uma zona de sobrepastoreio em que o sistema é muito instável e a resiliência do sistema é muito baixa e podemos ter graves problemas no futuro na produção, na manutenção, na sustentabilidade da nossa exploração. Constrangimentos a estas decisões. Uma delas pode ser o vaqueiro. Os vaqueiros são ótimos auxiliares quando eles são bons vaqueiros, mas também podem ser, às vezes, virem-nos criar problemas quando o gestor diz, quando o vaqueiro que está todos os dias com as vacas não nos alerta para determinados problemas, ou os vaqueiros têm muitas vezes alguns tiques que contrariam as decisões que o gestor tomou e muitas vezes, portanto, podem dificultar o trabalho do gestor. O ótimo é que haja uma boa consonância entre o vaqueiro e o gestor nas tomadas de decisão e que o vaqueiro seja realmente um grande auxiliar, porque
está mais em contacto com os animais e alerte para aquilo que vai se passando, nomeadamente se as vacas estão a começar a descair, se estão demasiadamente gordas, portanto ele tem sinais que nos pode transmitir e ajudar nas tomadas de decisões. Claro que o constrangimento do subsídio à vaca leitante, portanto, também limita os encabeçamentos, as pessoas procuram ter muitas vacas aleitantes para ter mais subsídios, é um rendimento importante, e portanto aqui pode também condicionar as decisões ou levar a tomar algumas decisões que possam ser menos corretas, porque só se tem em vista o subsídio e o que vamos receber. Se na exploração existem um número de cercas suficientes, se as cercas são muito grandes ou se as cercas são muito pequenas, isto pode limitar também as decisões, quando mudar os animais, para onde mudar os animais, com que frequência mudar os animais e, portanto, hoje sabemos que temos cercas muito grandes e queremos fazer uma cerca nova, custa dinheiro e, portanto, às vezes esses investimentos não são fáceis de fazer e não é de um momento para o outro que se fazem e muitas vezes pode-se limitar a algumas decisões que nós gostaríamos de tomar no momento. É bastante importante, penso que todos reconhecem a disponibilidade de pontos de água. Antigamente, depois havia pontos de água muito distantes em que os animais tinham que caminhar grandes distâncias para poder ir beber água uma vez por dia. É importante termos muitos pontos de água em que os animais não se tenham que deslocar grandes distâncias e que possam ir a beberar-se 2, 3, 4 vezes por dia, principalmente no verão é muito importante. No inverno não é tão importante, mas no verão é bastante importante e marca muito, estes pontos de disponibilidade de água marca muito a utilização da pastagem. Portanto, já vou mostrar um pouco com dados que nós escolhemos. É evidente que as condições do solo, o tipo de solo, e não é só o tipo de solo, é o trabalho do solo. Por exemplo, solos de barro que tenham sido lavrados no outono, veio uma chuvada de inverno, nós não podemos lá pôr as vacas. Enterram-se até aos corvilhões, não só enterram a pastagem, destroem a pastagem e para elas também é uma dificuldade andarem nesses solos. Portanto, temos que ver quais as condições do solo, se podemos pôr as vacas ou não naquelas cercas e muitas vezes temos uma cerca com pastagem. Conheço uma situação do ano passado, a cerca precisava de ser comida, estava uma pastagem altíssima, muito densa e com as chuvas no ano passado da primavera, eram terrenos de barro, não puderam lá pôr as vacas porque as vacas enterravam-se até aos corvilhões, acabou por metade ou mais de metade dessa pastagem acabou por se estragar. Pronto, sabemos que se fizermos nas zonas de montado, se arrendarmos a montanheira, são áreas que nós deixamos de dispor para as nossas vacas e, portanto, isso é um constrangimento à decisão, portanto, mas são decisões, portanto, muitas vezes economicamente muito interessantes. Outras decisões, vamos ter zonas de invernadouros, zonas em que castigamos, em que suplementamos as vacas, em que sabemos que depois a produtividade aí vai ser muito baixa, mas são zonas mais secas, em que os animais estão mais protegidos dos ventos, da chuva e que podemos suplementar com alguma facilidade e podemos poupar com isso algumas zonas de pastagem que andariam a ser castigadas, mas que perante o baixo crescimento não se justifica os animais andarem em cima delas. Os agostadouros, portanto, áreas específicas, eu gosto muito dos agostadouros, de leguminosas, de termocilhas ou de ervilha, para dar um suplemento à pastagem seca, que é muito importante. Se temos áreas de pivôs, áreas de regadio,
se os animais lá podem ir ou não, se manipulamos o solo de maneira a que eles possam lá ir sem destruir essa pastagem. Que suplementos vamos utilizar? Vamos utilizar forragens, vamos utilizar fenos, vamos utilizar fenosilagens, vamos utilizar concentrados. Tudo isto vai influenciar as nossas capacidades, as nossas decisões para o número de animais e como é que vamos utilizar a pastagem. Fazer feno, fazer as forragens na nossa exploração, comprar fora, portanto, tudo isto são decisões que nós temos que tomar e que devem ser tomadas de uma forma mais informada possível. Eu pus aqui estas imagens, pusemos, as minhas colegas e eu, como decidir. E aqui neste caso estávamos a pensar fundamentalmente quando é que eu vou cortar a minha forragem para fazer feno. Antes, na intuição, um pouco na experiência, aqui o borda d'água que dizia quando é que ia chover com não sei quantos meses de antecedência, mas nós agora temos boas informações. Nós agora não podemos continuar baseados apenas na intuição e experiência, mas temos que tentar colher o mais possível informações fidedignas que nos permitam e que nos auxiliem às tomadas de decisão. Quando é que vai chover? Prevê-se chuva para quando? Vou cortar? Tenho tempo para cortar, para fazer o meu feno como deve de ser? A maior parte das vezes nem sempre conseguimos acertar e tentar e acabar por ter bons resultados. E uma coisa que nós antigamente baseávamos nisto, víamos, está muito úmido ou vai chover, mas agora nós temos também registros e é importante nós sabermos utilizar estes registros do passado, registros próximos ou mais distantes, para nos informarmos e fazermos as nossas opções. E temos que monitorizar. Há pouco, no colóquio anterior, uma pessoa da assistência falava em monitorizar as vacas leiteiras. Nas vacas de carne nós também precisamos de monitorizar. E é muito mais difícil nas vacas de carne do que nas vacas leiteiras. E não é fácil monitorizar as situações de pastoreio. Temos que monitorizar as pastagens, temos que monitorizar os animais e temos que monitorizar os efeitos destes animais na pastagem, ou seja, o pastoreio. Pastagem, podemos monitorizar quanto é que eu tenho de pastagem diretamente e hoje em dia dispomos de algumas ferramentas que indiretamente nos podem dizer alguma coisa sobre esta pastagem. Os animais podemos utilizar, monitorizar, e é muito importante, e alguns agricultores já começam a fazer, já vamos ver, o peso vivo, a condição corporal, mas também podemos utilizar sensores, outros equipamentos, que já vamos ver, e o efeito do pastoreio, muitas vezes com as mesmas técnicas que utilizamos para monitorizar a pastagem. Validar a biomassa. Esta é a maneira mais direta e mais exata de saber quanta pastagem é que eu lá tenho e que qualidade é que eu tenho. É ir cortar amostras de pastagem para eu ter uma amostra representativa da pastagem. Eu tenho que fazer, nós fazemos aqui lá na Universidade de Évora, fazemos cortes de 0,25 metros quadrados, que é isto aqui, esta área que está aqui neste quadrado, e fazemos à volta de mais ou menos 5 cortes por hectare. Menos do que isso não é fácil termos uma representatividade da pastagem. Pronto, demora tempo, é evidente. Os agricultores podem fazer isto? Podem. Recolher uma amostra podem e mandar para o laboratório para analisar. A resposta não é às vezes muito, porque temos que secar e depois temos que fazer as análises. Hoje podemos fazer alguns equipamentos por NIR, por equipamentos móveis, logo no local, ter uma ideia da qualidade da pastagem. Atenção, de uma forma geral é mais
fácil indiretamente ter ferramentas indiretas para conhecer a qualidade da pastagem do que a quantidade da pastagem. É muito difícil termos equipamentos que nos indiquem indiretamente a quantidade de pastagem disponível. Portanto, por estes cortes eu consigo determinar a biomassa que existe, quilos de matéria seca por hectare, e utilizando o produto dos cortes mando analisar para saber a qualidade da pastagem. Aqui é outra técnica, ou mesmo com o mesmo quadrado, com fotografias que hoje podemos utilizar o nosso telemóvel para fazer uma fotografia, e há programas que nos medem o verde, a intensidade do verde, e podemos correlacionar a intensidade do verde com a qualidade, aqui neste caso o NDF, a fibra que existe na pastagem, e portanto quanto mais verde tiver a pastagem, menos NDF tem essa pastagem. Mas reparem, nós só podemos fazer isto com base naqueles cortes que já fizemos. Portanto, tudo isto, os cortes são fundamentais e continuam a ser fundamentais para calibrarmos depois os métodos indiretos. Esta é outra técnica. Um aspecto que, portanto, que isto, qualquer agricultor às vezes é a memória. A nossa memória às vezes é curta e achamos que no ano passado foi assim, mas nada há como no mesmo ponto tirar várias fotografias. Isto aqui são 9 fotografias tiradas no mesmo ponto em 9 semanas seguidas, para medirmos, atenção, já agora, aqui nesta fotografia também posso medir a composição botânica. Também não é fácil, mas também não é muito difícil medir a composição botânica da pastagem. E aqui, reparem, com estas fotografias de semanas, qual a modificação do aspecto das plantas que lá temos, e até ao ponto que aqui já é no princípio do verão, em que a pastagem já está bastante seca e foi muito pastoreada. Talvez a fotografia, não sei se conseguem ver daí, mas aqui já está muito solo à amostra, portanto, e isto pode nos indicar que está a haver possivelmente um sobrepastoreio, não é? Portanto, depende da área, portanto, não é só aqui, precisamos de outros dados, mas, portanto, isto permite-nos lembrar como é que estava e como é que está, a evolução da pastagem, e ver o que é que os animais estão a tirar da pastagem. Outro é este equipamento, Optical Active Sensor OptRex, que mede o NDVI, eu tenho que ler a capa, nunca me lembro, que é a Normalized Difference Vegetation Index, portanto mede o infravermelho próximo, compara com o vermelho ou com o verde, portanto ondas diferentes, e posso correlacionar este valor com a proteína, aqui a verde. Portanto, quanto maior for o índice de NDVI, maior quantidade de proteína bruta eu tenho na pastagem, ou com a fibra. Portanto, quanto maior for o valor de NDVI, menor fibra, melhor qualidade tem o alimento. Portanto, pastagens já mais secas terão um valor de proteína mais baixa e um valor de NDF, de fibra, mais elevado. O problema destes aparelhos é que eles só funcionam se a pastagem tiver um nível de matéria seca bastante baixo, portanto até mais ou menos até 50% de umidade. Portanto, se a pastagem tiver menos que 50% de umidade, eles começam a ter problemas de leitura e a não conseguir dar-nos valores fidedignos. Esta é outra maneira, este é o grassmeter que nos permite medir por capacitância, ou seja, por passagem de uma corrente elétrica, aqui na parte no fim da haste, a capacitância, medir a biomassa. É dos poucos aparelhos que nos dá uma medida direta da biomassa. Mas mais uma vez, por exemplo, este aparelho é um aparelho que está fechado, calibrado para pastagens bastante diferentes das nossas, pastagens do norte da Europa, centro da Europa ou da Nova Zelândia, portanto, Austrália, portanto, mas pastagens com vigor e com um grau de umidade muito elevado. Este aparelho, assim, com mais de 40% de matéria seca, menos de 60% de umidade, já começa a dar maus valores de medição, mas, portanto, temos que saber com o que é que estamos a trabalhar. Portanto, isto aqui é mais para investigação, não pode ser para
para os agricultores, há uma câmara de infravermelhos que nos permite determinar a parte da pastagem que está morta e a parte da pastagem que está viva. Portanto, quanto mais preto escuro eu tiver, maior partículas, maior percentagem da pastagem está morta, o vermelho vivo, o amarelo, quer dizer que são partes da pastagem que estão muito ativas. Portanto, eu diria que aqui é uma pastagem que já está com um crescimento da ordem dos 50%, já está com alguma, portanto, será uma pastagem possivelmente em maio ou coisa assim, portanto, com um vigor de crescimento já relativamente comprometido. Chegamos a ter quase imagens absolutamente amarelas, portanto, quer dizer que a pastagem toda ela está com um vigor de crescimento muito elevado. Hoje em dia, com satélites, podemos a imagem de satélite, aqui são imagens de satélite, isto é um trabalho australiano, a imagem é a fotografia do satélite, da parcela, depois utilizando a mesma área, mas utilizando comprimentos de onda, determinados comprimentos de onda, aqui é a determinação da proteína bruta, portanto, quanto mais vermelho, mais proteína bruta, quanto mais azul ou verde, menos proteína bruta haverá na pastagem. Portanto, aqui já a mesma zona, aqui com bastante, aqui a pastagem está bastante ativa, com bastante proteína bruta, aqui praticamente já deve ser uma pastagem seca, com um teor de proteína bruta muito baixo, vem ali 18 e 1%, portanto andará ali à volta dos 3, 4, 5% uma pastagem. E aqui a fibra, portanto, quanto mais vermelha, mais fibra, portanto normalmente menos proteína, mais fibra, neste sentido, e portanto por satélite nós já conseguimos ter uma percepção muito boa e os satélites passam, Elvira, 10 em 10 dias, 5 em 5. Temos satélites a passar sobre as nossas terras, desde que não esteja enovoado, de 5 em 5 podemos ver as imagens e ter uma ideia do que lá temos na pastagem. Hoje há algoritmos, isto são algoritmos que permitem calcular a proteína e a fibra. Também há algoritmos que nos dão uma ideia da quantidade de pastagem disponível. Mas de qualquer maneira, a minha experiência me diz-me que esses algoritmos, mais uma vez, funcionam muito bem se a pastagem estiver verde, se a pastagem estiver seca ou perto do seco, esses algoritmos dão erros bastante grandes. Ou seja, são elementos que nós podemos colher para nós tomarmos a decisão. Vemos aqui, portanto, os satélites têm os pixels, que são os quadrados grandes amarelos, que são o pixel que corresponde, é um quadrado destes, corresponde a um pixel do satélite, portanto que é a imagem com que nós podemos trabalhar depois e calcular e ter uma ideia. Já há sistemas de apoio aos agricultores à decisão, na Austrália, em França, na Espanha, no sul de Espanha, baseados nas fotografias de satélite. E, portanto, que dão algum apoio, dão a informação ao agricultor baseado nas fotografias de satélites. Da parte do animal, uma das coisas que às vezes é importante é monitorizar o comportamento do animal, como eu já vos vou mostrar, e sabermos onde é que andam os animais, por GPS. Aqui é a ponta ocular de GPS numa vaca. Este aqui é próprio para vacas. Aqui nós utilizamos, em ovelhas, utilizamos uns localizadores de gatos, que se vendem nas lojas de pet food, de artigos para animais de companhia. São bastante baratos e funcionam relativamente bem. Claro que estes são mais exatos. Têm mais carga de pilha, estes têm que ser carregados todas as semanas, não era? Mais ou menos, todas as semanas, estes têm pilha
pilha para 6 meses pelo menos, e são mais exatos em termos de GPS do que estes, mas de qualquer maneira estes permitem-nos obter uma informação aonde estão os animais, se queremos ver onde estão, mas isso na maior parte das situações não é isso que se coloca, é saber qual foi a utilização que eles fizeram durante um determinado tempo numa determinada pastagem. Pois é evidente, cada vez mais é importante pesarmos os nossos animais e, mais que pesar, também avaliar a condição corporal. Saber o que é que se está a passar. Tenho encontrado tantos mas quando começamos a fazer, mas a avaliação não, elas vão tanto, e depois vamos avaliar, quando vemos animal por animal, é que muitas vezes temos noção de quanto mal ou quanto bem eles estão. E isto dá-nos uma informação fundamental para aquilo que queremos fazer daí para diante, aquilo que precisamos de fazer daí para diante. Claro que isto aqui não é para coisa, isto aqui nós precisamos, e é o mais difícil de monitorizar, é o que é que o animal come. Quando nós temos uma pastagem, temos muitas plantas, e o animal pode escolher da imensidade das plantas, muitas vezes só 2 ou 3 plantas, só as folhas ou os calos. Portanto, o sabermos qual é a dieta desses animais é muito difícil. Claro que não é um agricultor, nem se pede a um agricultor que tenha possibilidade de fazer isso, mas nós fazemos experimentalmente, neste caso é com uma câmara de filmar Pro, que encontramos normal, e que nos dá esta imagem, que nós conseguimos por imagem saber ver, neste caso ele está a consumir óleo, portanto azevém, e saber monitorizar portanto, durante vários períodos durante o dia, e temos uma ideia de que o animal consegue consumir. Este é o acelerómetro. Isto aqui, enquanto que os GPS, nós no GPS, portanto, depois temos as imagens, sabemos que o animal esteve aqui, que o animal esteve aqui, que o animal esteve acolá. Mas não sei, quando ele esteve daqui, quando ele se mudou daqui para aqui, se foi só a correr, se foi a pastar, etc. Portanto, qual foi o tipo de movimento, o que é que ele foi a fazer. Os acelerómetros permitem-nos saber o que é que o animal, com que ritmo é que ele está a andar, a velocidade a que ele está a andar, se está com a cabeça para baixo, no fundo, a pastar, se está com a cabeça para cima, portanto, dá-nos uma informação acrescida. Ora bem, para chegarmos aqui, como podemos utilizar esta informação? No fundo, para eu tentar saber o que é que ofereço, o que é que eu tenho de oferta de pastagem, qual é a procura, porque se eu souber o meu animal, o meu peso vivo, qual a sua condição corporal, se eu preciso de elevar a condição corporal ou se posso manter a condição corporal ou baixar, qual é a procura e, no fundo, qual é a utilização que eu vou fazer desta oferta. Ora bem, passando um pouco para a prática, nós, por exemplo, aqui é um exemplo, e já vamos dar depois daquilo que nós estamos a fazer nas parcelas em que estamos a fazer ensaios. Esta não, foi uma parcela de outros ensaios, em que temos uma parcela com 21 hectares, em que tínhamos, quando fizemos os tais cortes, 2.200 quilos por hectare, certo? 2 toneladas, por hectare de matéria seca. Ou seja, se eu calcular, porque quando temos uma pastagem é evidente, as vacas não comem a pastagem, 100% da pastagem disponível. Fica lá sempre alguma pastagem. E fica sempre bastante pastagem. Anda sempre, as taxas de utilização de pastagem andam à volta sempre entre os 40% e os 60%. Nunca são mais que 60%, nunca são menos, normalmente, se for bem pastoreada, menos de 40%. Portanto, calculando uma taxa de utilização desta pastagem de 50%, eu nesta folha, nesta cerca, eu vou ter 23 toneladas, 1,1 de matéria seca disponível para as vacas, aquilo que as vacas vão consumir. Se eu tivesse 6 vacas nesta folha, todos vão dizer 21 hectares, é pouco, pronto, mas isto é para mostrar o exemplo. Se eu tivesse 6 vacas nesta folha, isto me dá um encabeçamento de 0,3 cabeças normais por hectare,
o que acontece é, com o peso vivo, com a condição corporal que elas têm e a ingestão que elas têm, aquela pastagem dava para 256 dias, para aguentar 6 vacas durante 256 dias. Ora bem, nós pusemos os tais colares GPS nas vacas, e o que nós fomos observar foi que na utilização desta pastagem, estes pontos verdes e vermelhos é muita concentração, a vaca teve lá muitas vezes. Verdes foi pontos onde a vaca teve, onde as vacas estiveram. Nós tínhamos, quantos colares eram aqui, Elvira, lembras-te? 4 colares, portanto estavam 4 vacas com colares no meio das outras vacas todas, portanto era um rebanho. Portanto aqui, o que nós vemos é que houve aqui grandes concentrações dos animais, nestes pontos vermelhos. Nos verdes, menores foram lá, utilizaram aquela pastagem, mas com menos intensidade, e houve zonas da pastagem que elas praticamente não foram. Portanto, qual foi o encabeçamento, qual foi a pressão do pastoreio efetivo? Não foi nos 21 hectares. Foi numa zona muito menos, uma zona muito mais pequena. Desculpem. Portanto, desta zona toda, o que eles foram aproveitar realmente foi esta zona. Podemos delimitar aqui, que se limitava, em vez dos 21, 14 hectares, porque eles consumiam muito mais. Medimos a quantidade de disponibilidade era de 1.600, não 2.100 como estava na outra pastagem, com uma utilização, porque estavam lá muito mais, uma utilização mais intensa de 60%, só tínhamos 13.440. Portanto, efetivamente o que os animais usaram não foi os 21 toneladas, mas as 13 toneladas de disponibilidade de pastagem que lá estava. E portanto, os dias de pastoreio foram muito menores. Temos 2/3 da área utilizada apenas, metade só dos quilos de pastagem é que foi utilizada pelos animais, e portanto o encabeçamento real foi muito superior. A pressão do pastoreio nesta zona foi muito superior do que na folha como um todo, passou a 0,5 cabeças normais, e o tempo de pastoreio, em vez de 256 dias, disponível, considerando que elas só utilizavam estas zonas, passou para 124 dias. Portanto, esta informação nós temos que utilizar. É evidente que o agricultor que deve fazer, se tiver estes dados, é ver porque é que se passa, porque é que as vacas não vão a estas zonas. Porque a pastagem é má, porque está cheia de arbustos, porque não tem, porque está muito longe dos pontos de água, não é 21 hectares, não é muito credível que seja água, mas alguma razão há porque é que as vacas não vão a estas zonas. E portanto, esta é uma informação que o agricultor pode utilizar para homogeneizar, para melhorar a utilização da pastagem, da sua pastagem. Portanto, isto resultou numa utilização inferior total de 50% das disponibilidades que nós tínhamos. Este aqui já são dos nossos ensaios, é na Mitra, na herdade da Mitra. Isto aqui demonstra, são 4 vacas, portanto são os colares de 4 vacas durante uma semana em julho. E portanto vemos que há um padrão. Pronto, há algumas diferenças entre vacas, mas as diferenças não são muito grandes. Vemos que quase todas elas têm aqui uma zona grande de concentração. Portanto, aqui o principal ponto de água de abastecimento é aqui, há outro ponto de água de abastecimento aqui, e há aqui umas pequenas pedreiras. Isto é uma zona de antigas pedreiras que poderão ter aqui charcas, que poderão ter aqui alguma água. Mas portanto vê-se que o padrão de utilização da pastagem não é muito diferente. Portanto, isto quer dizer que os animais, as vacas andam mais dispersas do que as ovelhas andam mais em rebanho, as vacas andam mais dispersas, mas o seu movimento na pastagem é como se fosse um carrossel, andam à volta, e portanto a utilização da pastagem acaba por ser muito semelhante entre os quatro animais. Portanto, isto era uma pastagem de 38 hectares, são 2 cercas que estavam abertas, com 48 vacas, com um peso vivo de 555 quilos, na utilização destas pastagens. E aqui vemos a utilização isto são as mesmas vacas em semanas consecutivas. Portanto,
Aqui na primeira semana ainda há ali uma utilização maior naquela zona, depois parece que intensificam a utilização aqui nesta zona e depois dispersam-se, mas mantêm sempre o padrão. Se repararem, não sei se repararam, mas há aqui uma zona constante da pastagem, praticamente nunca foi utilizada. Aqui e aqui. Aquela ali não é tão visível, mas há aqui uma zona que nunca foi, ou foi muito pouco utilizada. Posso-vos dizer que isto aqui foi no ano passado, estas zonas já vão ser objeto de intervenção este ano com calagem, sobretudo calagem e fertilização com fósforos, porque é uma zona de pastagem mais degradada. O que nós temos outros dados, portanto, dos cortes naquela mesma pastagem, naquelas mesmas semanas, portanto, 38 de Loas tínhamos de matéria seca quilos por hectare, 1421 quilos por hectare, com uma UFL, por análise do laboratório, 0,64 UFLs por quilo de matéria seca. Na área total temos 34.753 quilos, não, desculpa, isto é o UFL já, 34.753, considerando 50% utilizáveis, 17.376, vacas 48, precisámos por vaca por dia 4,73 UFLs, o que me dá que aquela pastagem me permitiria 77 dias de pastoreio, pela energia, pelo cálculo da energia. Pela proteína, era uma pastagem que até nem tinha muita proteína, 8,02% de proteína, a mesmo tipo de cálculos, pela proteína eu poderia ter 102 dias. Mas, de qualquer maneira, isto há uma diferença, é evidente. O que me quer dizer é que isto, nestes 77 dias, em princípio, as vacas estão equilibradas, não preciso de suplementar com proteína, porque quer dizer que se eu tenho mais dias de proteína do que energia, eu não preciso de suplementar se tiver lá os 77 dias. Se quer ter mais dias, tenho que suplementar com a energia, tenho que dar uma forragem, um feno, etc., para poder utilizar toda a proteína, que lá estava, se quisesse fazer uma utilização mais profunda da pastagem. Vamos já terminar. Portanto, esta aqui é onde nós relacionamos as coisas, integramos. Portanto, aqui é uma pastagem que também nós fizemos um ensaio com GPS, isto aqui era com ovelhas, e aqui vê-se nitidamente, segundo as semanas, que elas andaram conforme as semanas em zonas bastante diferentes, cada cor é uma semana. Aqui é o ponto d'água, isto aqui a pastagem já estava mais seca, elas andaram mais à zona, mais perto do ponto de abastecimento de água. Aqui é a condutividade elétrica do solo, que tem a ver com a umidade do solo desta pastagem, e portanto podemos ver onde é que o solo estava mais úmido, onde é que o solo estava mais seco, e de uma forma geral, portanto elas procuram zonas onde o solo esteja menos úmido, não esteja encharcado, não esteja portanto com excesso de umidade. A pressão de pastoreio, portanto, estes mapas, esta informação toda pode-se traduzir em mapas mais finos. Este aqui é o mapa da distribuição da proteína bruta numa pastagem. Portanto, valores de proteína bruta bastante elevados, alguns pontos, mas a maior parte da pastagem é aqui pontos de proteína bruta muito baixos e pontos de médios. Isto aqui permite-nos, por exemplo, quero melhorar a minha pastagem, mas não preciso, a pastagem não está má como um todo. Isto permite-nos onde é que eu devo fazer a ressementar, por exemplo, de leguminosas. Nestes pontos em que tenho menos proteína, é onde eu devo fazer ressementar de leguminosas. Se eu fizer pela energia, se calhar nestes pontos onde tenho muitas leguminosas, devo lá pôr algumas gramíneas, pôr algum azevém ou pôr alguma aveia. Portanto, permite-nos, pela pressão de pastoreio, melhorar, semear, fertilizar, fazer cercas para delimitar e, por exemplo, obrigar os animais a consumirem em zonas que eles normalmente não gostam tanto, a suplementar quando é que devo suplementar, os pontos onde devo pôr os pontos de água, onde é que são os locais de repouso, permitir locais de repouso
aos animais. Portanto, é fundamental termos, e eles gostam muitas vezes de determinados locais de repouso. Depois também a produção de pastagem nesses locais normalmente é muito baixa, mas em que eles se sentem bem. Era isto que eu vos queria transmitir, monitorizar, precisamos de monitorizar para utilizar melhor as nossas pastagens. Até onde cada um decidirá de acordo com as suas disponibilidades, com as suas possibilidades, com a acordo dos seus interesses, para utilizarmos melhor e, como eu disse no princípio, aumentarmos a eficiência de utilização das pastagens para os nossos animais. E nós podemos conseguir, às vezes, ganhos significativos com custos muito baixos, porque conhecemos melhor o que os animais estão a utilizar e que produtividade é que eles estão a ser capazes de tirar das pastagens que nós lhes pomos à disposição. Muito obrigado pela vossa atenção, peço desculpa se fui incomprido.